Voltar a falar sobre eleições, porque durante discurso hoje em Taboão da Serra, em São Paulo, o ex-presidente Lula disse que pretende propor reduzir a exportação para baixar o preço da carne. Reportagem que é destaque lá no site da CNN Brasil. O petista afirmou então que, caso eleito, vai discutir se o Brasil vai continuar só exportando a proteína ou se vai deixar um pouco para que os brasileiros possam comer. O ex-presidente Lula também disse que muitas pessoas passam fome no país e destacou o Brasil como o primeiro produtor de carne do mundo. Sobre essa declaração do ex-presidente Lula, nós vamos conversar a partir de agora ao vivo com o professor do Centro de Agronegócio da FGV, Felipe Serigati. Felipe, boa tarde, bem-vindo. O Gustavo Uribe participa comigo dessa entrevista também. Professor, essa afirmação, essa relação entre exportação de carne bovina, valor da carne, já foi feita por outras autoridades também, pelo próprio ministro da Economia. Como limitar a quantidade de carne que será exportada pode, de fato, afetar o agronegócio aqui no Brasil? Bom, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Gustavo. Então, essa medida ou essa sugestão, para tentar baratear a carne, gente, nós já vimos isso antes, seja tabelando o preço, como nós fizemos lá no Plano Cruzado e acabamos caçando boi no pasto e não gerou carne bovina mais barata, seja restringindo exportação. Felizmente o Brasil não fez isso, Quem fez isso foram os nossos colegas aqui do lado, a Argentina, e infelizmente o resultado também não foi positivo. Por que esse resultado não é positivo? Então vamos olhar ali para a redução limitar ali a exportação de carne. Gente, imagina lá um pecuarista, ele tem lá 100 cabeças de gado. Dessas 100 cabeças, ele vai alocar 30 para exportação, 70 para mercado interno. Se você falar para ele, olha, agora você não pode mais exportar, tá? No curto prazo, o que vai acontecer? Bom, ele vai abater aquelas 30 cabeças voltadas para o setor externo para mandar para o mercado interno. Ok, perfeito. Só que depois o que acontece? Ele vai manter um rebanho de 100 cabeças? Não vai. Se o mercado interno já pudesse absorver as 100 cabeças, ele não teria apenas aquelas 70 cabeças voltadas para o mercado interno. Então, resultado disso, você pode até gerar uma redução do preço agora no curto prazo, mas vai gerar um rebanho menor lá no médio prazo. Mas na verdade não é isso. Porque no médio prazo vai ter só 70 cabeças para atender o mercado interno. Por quê? Uma coisa é o custo desse pecuarista, ele tendo que dividir esse custo em 100 cabeças. Outra coisa, ele deve dividir esse custo em 70 cabeças. Ou seja, o custo unitário vai aumentar. Então ele vai ter que reduzir ainda mais o rebanho dele. No final das contas, o que ele vai ter? A gente vai ter 70 cabeças para abastecer o mercado interno? Não. Você teria se o custo fosse menor. Dado que o custo não vai ser menor, vai ser maior, você vai ter menos cabeça que isso para atender o mercado interno. E os problemas se encerram aí? Definitivamente não. Uma vez que agora ele vai ter uma quantidade menor de cabeças, vai produzir um volume menor de carne, não é simplesmente que essa carne vai ficar mais cara, mas a gente vai gerar menos renda. Quando a gente está exportando carne, a gente está gerando renda, seja para o pecuarista, seja para os frigoríficos, seja para toda a cadeia envolvida na operação. Em outras palavras, se a gente fizer isso, o que a gente ganha de brinde? Não agora no curto prazo, mas lá na frente. Carne mais cara e economia mais pobre. Ah, não acreditamos nisso. Não tem problema. Olha do lado, veja a situação da Argentina. Professor, se a gente olhar essa medida, que é uma medida de uma interferência nas práticas de livre comércio, como poderíamos diminuir o preço da carne no mercado interno sem ter esse tipo de interferência? Que políticas poderiam ser adotadas pelo governo federal? Olha, em termos de política para você reduzir preços de alimento, gente, a margem de manobra ela é bastante estreita. Uma vez que essa carne ela está mais cara, não por um problema no nosso mercado interno, não por um problema brasileiro, mas porque você olha para o mercado internacional e esse mercado internacional está aquecido. O pessoal está demandando mais carne. Teve um problema lá na China,
um problema, a peste suína africana, que acabou demandando que fosse sacrificada uma fração relevante do rebanho suíno chinês. Então veja que não é um problema aqui dentro, não tem muito o que a gente fazer, a gente não tem como chegar lá e falar: chinês, você tem que consumir menos carne, tá? Isso não faz o menor sentido, muito pelo contrário. Se o mercado internacional está dizendo: Brasil, a gente quer mais do produto que você produz, isso é positivo, porque a gente vai produzir mais carne. Óbvio, uma parte dessa demanda mais aquecida vai se refletir em maior preço, sem dúvida alguma, principalmente no curto prazo. Por outro lado, essa demanda mais aquecida também vai se refletir num volume maior produzido. Veja que esse volume maior produzido gera mais renda, gera mais emprego, melhora a situação da economia, em que os frigoríficos, a atividade pecuária é uma atividade econômica relevante. Ainda assim, vocês vão dizer, e com razão: Felipe, mas olha só, o preço da carne bovina está operando em patamares elevados já faz um bom tempo, pelo menos desde 2019. É verdade. Só que, gente, boizinho você não consegue produzir da noite para o dia. Gente, é um animal, é um ciclo biológico, não é um ciclo biológico, vamos dizer assim, rápido, de curto prazo, como é, por exemplo, de um frango, leva tempo. Resultado disso, a gente está encerrando esse longo ciclo pecuário, nem tão longo, mas esse forte ciclo pecuário que a gente viu desde 2019, e certamente, em termos de quantidade ofertada, essa quantidade ofertada deverá continuar crescendo, principalmente, seja agora no segundo semestre, mas mais fortemente a partir de 2023. Quando estourou aquele problema na China em 2019, subiu o preço da carne bovina. Vamos produzir mais boi. Para produzir mais boi, precisamos do quê? Bezerro. Para produzir bezerro, precisamos do quê? Precisamos de vaca. A vaca tem que parir bezerro. Como é que a gente vai ter vaca? Uma fração das fêmeas que são encaminhadas para abate retém essas fêmeas. Só que é da fêmea até você chegar ao boi pronto para o abate, consome tempo. Essa fêmea tem que emprenhar. Emprenhou, tem que gerar bezerro. Depois gerou esse bezerro, vira um boizinho magro, um garrote. Esse garrote tem que crescer até virar um boi gordo. É um ciclo biológico, não é um movimento de curto prazo. Fazer uma medida como essa, a única coisa que a gente vai ganhar é, no curto prazo, até pode ter uma carne mais barata, mas logo ali na frente a gente vai ter o quê? Rebanho menor, menor geração de renda e, de brinde, uma carne bovina mais cara. Sim, agora, professora, a gente está discutindo isso por causa do contexto, claro, que vivemos num país de fome, de volta do Brasil ao mapa da fome. Inclusive, ontem saiu uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados que trouxe o dado de que 22% dos consumidores estão trocando carne por ovos ou quase 40% trocando pelo frango, por causa do valor e a associação que a gente tem também, né? Os preços muito altos e as pessoas deixando de comprar carne bovina ou então passando fome. E aí não só falando da carne, é por isso que a gente está nessa discussão política que também entra essa fala do ex-presidente Lula, assim como já tivemos falas nesse sentido de outras autoridades também, de outros partidos. Mas há essa discussão de como o nosso agronegócio, que tem números tão positivos, tão altos, poderia contribuir de alguma forma, apesar de ser mais focado em commodities, enfim, na soja, poderia contribuir para que não tivéssemos uma situação de fome tão gritante neste momento. Roberta, excelente o ponto. Espera lá, que a princípio parece que é uma contradição, né? Como é que pode, então, o principal exportador líquido de alimentos para o resto do mundo ter fome dentro das suas fronteiras, dentro do seu território? Mas vamos lá, qual que é a raiz desse quadro de insegurança alimentar aqui do Brasil? Por que ele cresceu principalmente a partir de 2020 com a pandemia? O Brasil é um exportador líquido de alimentos. Não é uma situação, por exemplo, como do Egito, em que ele importa alimentos. Em outras palavras, o nosso quadro, a deterioração do nosso quadro de insegurança alimentar não é resultado de falta de produção de comida, produção de alimento. É falta de renda. Veio a pandemia, derrubou a renda de diversos domicílios. Isso, por si só, já iria deteriorar o quadro de insegurança alimentar. Só que não veio sozinho. Veio combinado com o quê? Uma série de problemas no mercado internacional, indo a preço de combustível até disrupção nas cadeias globais de suprimentos, que fez com que o preço das commodities operasse em patamares bastante elevados. Veja qual que é a situação.
Então, os domicílios, justamente no momento em que viram sua renda contrair, viram os alimentos ficarem mais caros. Isso é exclusividade do Brasil? De forma alguma. Na realidade, o impacto aqui até foi menor, teve uma intensidade menor do que em diversas outras economias emergentes. Qual que é a contribuição do universo agro? Gente, o que o universo agro pode fazer? Produzir. Gente, o universo agro produziu e não produziu pouco. Nós estamos falando, saiu ontem na Conab, uma safra de 271 milhões de toneladas de grãos, uma safra recorde, sendo que no início do ano nós tivemos uma quebra de safra na região sul. Com quebra de safra, ainda assim conseguimos produzir uma safra recorde. O que um setor econômico consegue fazer? Produzir. Lado bom, quando ele produz, ele gera o quê? Ele gera renda. Renda que foi justamente um dos problemas que deteriorou o quadro de segurança alimentar. Mas o universo agro consegue sozinho recuperar toda a renda que a pandemia acabou deteriorando? Não, não consegue. Mas aquilo que cabe a um setor econômico fazer, me parece que tem sido feito sim. Professor, se a gente olhar esse cenário internacional, o Brasil, a gente não sabe ainda o percentual e qual seria o impacto na balança comercial brasileira se você tivesse, então, o impedimento da exportação. Mas o senhor considera que algumas nações poderiam impor um boicote ao Brasil, caso o Brasil decida de maneira unilateral reduzir essa exportação da carne bovina? Puxa vida, não sei. Não sei se isso aconteceria do lado dos nossos compradores, mas certamente teria um impacto do lado dos nossos produtores. Mesmo que alguém fale, não, a gente vai fazer essa medida, depois a gente reverte. Então pensa na cabeça de um produtor. Espera aí, eu já vi esse filme acontecendo antes. Será que vale a pena imobilizar capital para ter 100 cabeças de boi aqui na minha propriedade, sendo que de uma hora para outra pode ter uma canetada e, de repente, eu ser forçado a tomar um prejuízo e vender esses bois em um mercado em que o preço não vai remunerar todo esse rebanho? O próprio produtor vai se antecipar e provavelmente vai dizer, eu acho que isso aqui é muito arriscado. Se a minha explicação, de repente, pareça muito abstrata, insisto, é só olhar os nossos colegas argentinos aqui do nosso lado. Veja o que aconteceu com a pecuária deles. Uma pecuária que, historicamente, sempre teve uma presença no mercado internacional bem mais forte que a nossa. Desde que medidas com esse perfil foram tomadas lá, para nós foi bom. A gente ganhou um espaço muito grande no mercado internacional. Mas para a sociedade argentina, e não apenas para a pecuária argentina, todo esse desenho foi muito ruim e até hoje eles estão pagando caro por isso. Tá certo. Professor Felipe Serigati, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Uribe, por me acompanhar nessa entrevista. A gente volta a conversar daqui a pouquinho.